Olá, muito bom dia. O programa da Alemanha está no ar. Eu quero falar com você que não tem dormido bem à noite. Você sente como que uma força contrária puxa você para trás, puxa a sua vida para trás. Você quer andar para frente, mas inexplicavelmente algo tem lhe puxado e tem impedido a sua vida de avançar. Você é uma pessoa inteligente, talentosa, você tem estudos, você tem tudo para ter sucesso. Você é uma pessoa bem apresentada, mas na vida sentimental está amarrada, sabe? Nada para você dá certo. Eu quero mostrar para você durante este programa que por detrás dessa situação existe um espírito. E não é uma questão de ter sorte ou azar, porque, sejamos sinceros, você só tem tido azar. Se a questão é azar, onde que está a tua sorte? Aonde está a sorte do senhor ou da senhora? Não é possível que só apareça azar na sua vida. Mas não é o azar. É um espírito que está impedindo você de avançar. Eu quero deixar aqui à sua disposição a nossa central de atendimento aqui na Alemanha. Caso você mora aqui ou tem familiares aqui que têm a sua vida amarrada, embora um país onde a pessoa tem tudo para ter sucesso, oferece, fornece a pessoa todas as condições, a vida não anda. 0176 847 87155. Nós vamos ao intervalo, eu volto daqui a pouco. Eu tinha um desejo incontrolável de ser mãe e eu não conseguia engravidar. Eu chorava por tudo e por nada. Eu cheguei ao ponto de partir louça em casa com o sistema nervoso, com aqueles ataques de ansiedade. Eu partia a louça do nada. Como não havia solução na parte médica, houve uma pessoa que me falou para eu ir à bruxa. Já nem tinha dinheiro para lhe pagar, tive que recorrer à minha mãe à ajuda para ela me ajudar para eu pagar à bruxa. O meu sofrimento começou quando eu casei, porque eu tinha um desejo incontrolável de ser mãe e eu não conseguia engravidar. Então nós fomos ao médico, eu e o meu marido, claro, fazer os exames, os testes, tudo, dava tudo certo, não havia complicação nenhuma. Então isso levou-me a uma depressão, que eu queria ser mãe e não conseguia. E eu andava muito triste, muito abatida, muito... Nem sei como de explicar, era um sofrimento muito grande para mim, porque eu via todas as mulheres, as minhas primas, tudo, a ter filhos e eu não conseguia. Então isso ainda me dava mais tristeza. Eu chorava por tudo e por nada, eu era perturbada mesmo. Eu cheguei ao ponto de, às vezes, partir louça em casa com o sistema nervoso, com aqueles ataques de ansiedade, eu partia a louça do nada. Eu estava a trabalhar e dava-me uma raiva e eu vou ter que descarregar esta raiva em cima de alguém. E chegava a casa, descarregava em cima do meu marido, que eu achava que a culpa era toda dele. Então, como não havia solução na parte médica, houve uma pessoa que me falou para eu ir à bruxa. E eu fui, procurei a bruxa e ela começou a dizer que eu ia ter filhos. Tudo que ela me mandava fazer, eu fazia, mas eu cada vez estava mais deprimida, mais triste, mais desolada, eu não havia nem há palavras para explicar aquilo que eu sentia.
E eu ia, sempre que ela me mandava ir lá, eu ia, fazia tudo que ela me mandava. Já nem tinha dinheiro para lhe pagar, tive que recorrer à minha mãe à ajuda para ela me ajudar para eu pagar à bruxa. Ainda fiquei pior, mais deprimida, mais triste, mais chorava, uma decepção muito grande em mim. Eu não me sentia igual às outras pessoas. Eu às vezes falava com Deus, eu nunca tentei me matar, mas pedia a Deus que me levasse, porque eu não era igual às outras pessoas. Queria ter um filho e não conseguia. Eu quando olhava para o espelho não gostava de mim. Eu sentia um vazio dentro de mim, nada preenchia, nada. Podiam-me dizer, havia pessoas que me apoiavam, olha, não tens filhos, mas pronto, não, é uma coisa, há muita gente que não tem, podes adotar, mas eu não, eu queria um filho meu. E havia gente que troçava de mim, fazia troça, e eu cada vez me sentia mais triste. Era um buraco muito grande que eu tinha dentro de mim, nada me preenchia. Depois eu não dormia. Eu cada vez estava mais deprimida e eu fui ao médico e ele dizia que eu tinha ansiedade. Deu-me medicação, eu cada vez tomava mais medicação e cada vez estava pior. Eu para dormir, ao início comecei a tomar um comprimido e já estava a tomar 2 e 3 porque eu não conseguia dormir. Nada me fazia, porque era uma tristeza muito grande, eu não era igual às outras mulheres. Eu em casa com o meu marido, eu deitava a culpa para ele, eu dizia que era ele que tinha a culpa. E eu sabia que não era, que nem era um nem era outro, aquilo era a ansiedade que eu tinha a mais e não me deixava engravidar, não é? Depois de ir ao médico, ele disse que eu não tinha problema nenhum e que podia engravidar e eu não conseguia. Depois, quando recorri à bruxa, gastei o dinheiro todo e não consegui ir na mesma, aí fiquei ainda pior, porque não havia solução para mim, nem num lado nem no outro, eu fiquei mesmo no fundo do poço. Eu ouvi falar na Igreja Universal porque tinha a minha irmã e o meu cunhado que já frequentavam, e eles convidaram-me para eu entrar, para eu vir, mas eu não quis, porque eu tinha ódio da igreja. Só que depois eu tinha um irmão que estava a passar por um problema no casamento dele, que estava a passar por divórcio, e ele estava a precisar, ele perdeu-se um bocado na vida e estava a precisar de ajuda. E também chegámos a recorrer a bruxos, a ver se o conseguia ajudar. Como não conseguimos ajudar nem num lado nem no outro, então a minha irmã disse, vai com ele à igreja, para ele não ir sozinho, porque se ele for sozinho ele não vai ficar lá, não vai querer ir mais. E se for acompanhado, pode ser que seja um incentivo para ele continuar. Então ouvi. E eu, quando entrei na igreja e começou a reunião, não é? O pastor a falar, e eu pensei assim, isto é para mim. Como é que ele sabe da minha história? Como é que ele sabe destas coisas todas? Aqui há qualquer coisa diferente. Eu já saí diferente, saí mais leve, saí mais confiante, que eu senti que ali ia haver qualquer coisa diferente. Cheguei a casa, já dormi melhor, já notei uma diferença. Comecei a ouvir a palavra, a libertar-me, a obedecer, a fazer as correntes, essas coisas todas, e eu pensei assim para mim, se eu tomo esta medicação, não sou eu que estou a dormir, é a medicação que está a dormir por mim, eu vou ter que deixar isto. E coloquei nas mãos de Deus. Nem falei com o médico, nada. Deixei eu por mim nos medicamentos. Não foi ninguém que me disse para eu deixar. Eu é que deixei por mim. E logo na primeira noite que eu deixei, dormi, muito mais calma, muito mais controlada. Perdi a ideia de ter filhos. Fiquei muito melhor, deixei a medicação. E depois ouvi falar no Espírito Santo. Ouvi falar no Espírito Santo, então eu pensei, eu estava tão bem com aquela coisa, quando comecei a ouvir a palavra, depois eu comecei também, queria conquistar, não é? Mas quando eu ouvi falar no Espírito Santo, eu disse, não, primeiro é o Espírito Santo, primeiro é a minha salvação, e depois tudo o resto vem. Comecei a obedecer, recebi o Espírito Santo. Foi um domingo que nunca mais... Eu sei o sítio onde eu estava quando recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria, foi
uma paz, não há explicação. Eu pensava que esse vazio, que se eu tivesse um filho, que esse vazio ia ser preenchido. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, vi que isso não era assim. Que o que eu precisava era de Deus na minha vida. O preenchimento do Espírito Santo desapareceu, o buraco que eu tinha desapareceu. Hoje a minha vida, desde que eu recebi o Espírito Santo, foi tudo transformado em casa. Nós temos os nossos problemas como qualquer casal, mas não tem nada a ver os discutimentos que eram antigamente. Hoje tenho paz, damos-nos bem, somos um casal abençoado. Agora, se vier problemas e tudo, não parto nada dentro de casa como partia. Eu acredito que eu sou um milagre de Jesus. O texto sagrado fala que um valente tem a sua casa em segurança, até que chega um mais valente do que ele e amarra-o e lhe saqueia os bens. É isso o que está acontecendo com você. Essas palavras foram do próprio Senhor Jesus. Não são minhas, não é uma palavra da igreja ou da religião, não. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Você é uma pessoa valente, você é uma pessoa forte, lutadora, porém, há na sua vida um mais valente do que você, que lhe amarrou financeiramente, sentimentalmente, que amarrou a sua vida, a sua saúde, e não há tratamento que faça a sua saúde melhorar. Não há rezas, orações, não há simpatias, não há rituais, não existe velas ou incensos, banhos de sal que possa fazer a sua vida andar para frente. Não que essas coisas façam andar para frente. Não vão fazer. Porque o que tem na sua vida é o mais valente, que está lhe amarrando, que está lhe prendendo, está impedindo o seu sucesso. Ora, o que deve ser feito? O que você tem que fazer? Você tem que buscar um mais valente do que esse mal que está na sua vida. Um mais valente do que o bruxedo. Você tem que buscar aquele que é mais valente do que a inveja, do que os maus olhos, do que a praga, do que a maldição hereditária. E esse mais valente é ele. Olha aqui. Está vendo esse nome aqui atrás? Jesus. Ele é o mais valente de todos. Ele é mais forte do que tudo. E quando a pessoa ela chega aqui na Universal sexta-feira, ela sai daqui livre. Ela chega amarrada, mas ela sai livre. Não porque o pastor é bom, mas porque ele é bom, ele é poderoso. E é ele que traz a libertação, assim como trouxe para essas pessoas. Acompanhe agora essas pessoas que chegaram na Universal amarradas, mas elas foram livres, libertas. Eu volto daqui a pouco. O que é a corrente de libertação espiritual? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do mal. Você que sofre em alguma área da sua vida espiritual, sentimental, familiar, financeira ou até mesmo a sua saúde? Participe da reunião de libertação e através da fé seja livre desse sofrimento. Corrente de libertação espiritual todas as sextas-feiras. Na Schultrasse 119 em Berlim ou numa igreja universal mais perto de si. Está aí, você acompanhou testemunhos, casos verídicos de pessoas que venceram. Venceram porque elas buscaram alguém, buscaram um mais valente, mais forte, mais capaz
do que aqueles que estavam em suas vidas. Elas foram humildes para aceitar que sozinhas elas não podiam, não conseguiriam. Bom, se você quer a nossa ajuda, eu estou aqui em Munique, no sul da Alemanha, Zaystrasse, número 5, código postal 80797, então aqui em Munique, no bairro de Schwabing West. Hoje, sexta-feira, 10 horas da manhã, 15 horas, em especial às 19 horas. Na nossa sede nacional em Berlim, Schulstrasse, número 119, as reuniões acontecem às 8 da manhã, às 10 da manhã, 15 e também em especial pelas 19 horas. Pastor André, Pastor Bruno, uma equipe de obreiros estarão ali para lhe ajudar, para lhe atender, tá bom? Em Hamburgo, Colônia, Frankfurt, Stuttgart, nós também temos uma Universal nessas cidades, e também temos trabalho especial espalhado aqui por toda a Alemanha. Para mais informações, então, contacte-nos através da nossa central de atendimento, 0176-847-87-155, ou através do fixo, ou então pelo nosso site. Um forte abraço, que Deus te abençoe.